Olá, sejam bem-vindos de volta e agora a gente vai implementar o nosso exemplo de regras de associação. O processo aqui vai ser um pouquinho diferente do restante do curso. Por quê? Porque a gente tem que modelar as regras e transformar essas regras num data frame do R para que ele esteja disponível no Power BI. Okay? Então a gente vai fazer isso não na importação de dados, mas a gente vai rodar um script do R. Então como a gente vai fazer? A gente vem aqui em obter dados, e em vez de tradicionalmente importar aqui um texto ou um CSV, a gente vai vir aqui em outros. E aqui ó, você vai selecionar script do R. Script do R, e você vai clicar em conectar. Bom, aqui então a gente vai digitar o script. O que ele vai fazer? Ele vai carregar o arquivo que tem a cesta de compras, que você conheceu lá o arquivos, que é o arquivo de transação, ele tem uma transação por linha. Então a gente vai carregar este arquivo usando a função readTransactions, a gente vai minerar as regras e a gente vai transformar essas regras em um data frame para que o Power BI nos dê acesso a esses dados lá na sua área de construção de relatórios. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai carregar um pacote. Então a gente vai carregar o pacote Rules, que é o pacote que minera regras de associação. Aqui eu vou criar uma variável transações, que vai ser igual ao quê? Bom, agora aqui eu preciso ler o arquivo que tem as transações. Então eu vou digitar aqui, ó, read.transactions, ok? Então vou ler essas transações. E aqui um ponto importante, ó, você precisa colocar aqui o caminho de onde você baixou o arquivo. Então no meu caso aqui, ele está em C, dados. Você tem que usar aqui as duas barras no formato que está aqui, porque é um caractere de escape, né, para o R não entender isso como parte do código, e o nome do arquivo. No caso é groceries.csv, ok? Então este é o caminho que eu salvei o arquivo. Você provavelmente salvou aí em outro local. Você deve colocar o local que você salvou o arquivo. Então aqui eu coloquei o caminho do arquivo. Eu tenho que colocar aqui um outro parâmetro que é o format do arquivo. Format. Ele está no formato de cesta de compras. O separador dele é a vírgula. E o último parâmetro aqui eu tenho que colocar a codificação dele. Encoding, que vai ser igual ao quê? A UTF-8. E aqui eu posso fechar os parênteses, ok? Então aqui ó, eu estou importando as transações. Eu não tenho ainda as regras, eu tenho apenas as transações. Bom, com as transações importadas, eu posso sim minerar as regras. Então para isso eu vou criar o objeto regras, que vai chamar o algoritmo a priori. Então o a priori eu diria assim, um algoritmo mais importante, o mais conhecido, mais popular de regras de associação. Ele está dentro desse pacote Rules, que nós estamos importando ali em cima. E aqui eu vou colocar, ó, transações, e aqui eu vou colocar alguns parâmetros. Então, o que são estes parâmetros? Vocês lembram que eu preciso filtrar as regras, eu não posso trazer todas as regras porque elas serão muitas. Então eu vou filtrar aqui um suporte e uma confiança mínima. Então o meu suporte vai ser de 0.04 e a confiança vai ser de 0.0001. Então são 3 zeros depois da vírgula. E o comprimento mínimo da regra, senão ele vai trazer regras que tenham apenas o lado esquerdo, por exemplo,
que eu vou definir aqui como 2. Então eu fecho parênteses 2 vezes, e agora ó, eu transformo essas regras em um data frame. Para isso eu chamo a função inspect, que também é do pacote arules, que faz isso, regras, ok? Então aqui está pronto o nosso código, ele importa a cesta de compras, as transações, ele minera as regras dessa cesta de compras e transforma isso em um data frame, ok? Então vamos clicar OK aqui, ele vai fazer a importação dos dados, ele vai executar o processo todo ali, né? Então aqui ele está carregando, ó. Vejam aqui que gerou o data frame, ó. Então aqui a gente tem o lado esquerdo da regra que leva ao lado direito da regra. Então fruta tropical leva a leite integral. Aqui a gente tem o suporte, a confiança, o lift e o count. Essa contagem aqui é quantas vezes essa regra aparece nas minhas transações, ok? Então este data frame aqui foi criado pelo nosso script. Então a gente teve que rodar o script anteriormente porque a gente precisa dos dados, a gente precisa deste data frame. Então a gente vai carregar ele. E o que acontece agora? Bom, vamos abrir aqui o conjunto de dados, ó, e a gente vai precisar criar uma coluna que seja a união do lado direito com o lado esquerdo. Vejam que estão separados aqui, ó, em duas colunas. Essa coluna 1 aqui, por exemplo, ela não tem utilidade, né? Então a gente precisa criar esta coluna aqui, ó, e para isso a gente vai clicar aqui em nova coluna, e aqui ó, você vai digitar, ó, o que está à esquerda aqui é o nome, o que está à esquerda ali ó, é o nome da coluna, né? Então aqui eu apaguei ali a coluna, clicar aqui de novo, tá? Então vamos lá. Ó, a esquerda aqui da coluna é o nome da coluna, então eu vou chamar ela de LHS-RHS, ou seja, é a junção, só que eu quero minúsculo, é a junção do lado esquerdo com o lado direito. LHS-RHS. E o que vai ser aqui? Bom, vai ser regras, aqui ó, regras, LHS. Aqui eu tenho que usar o E comercial para concatenar texto, né? E regras RHS. Ok? Então eu vou dar um Enter aqui. E ele criou a coluna. Então vejam, ele chamou a coluna com o nome que eu dei lá, quando eu criei ali ó, a regra, e colocou como resultado a concatenação das duas regras, ok? Bom, agora sim, agora a gente pode começar a criar aqui o nosso visual, nosso relatório. Eu vou começar aqui pelo controle. Existem dois controles aqui que a gente vai utilizar, que eles não são nativos aqui do Power BI. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai adicionar visualizações. Ó. Então, a gente vai importar visualizações do app source. Eu cliquei ali nos dois pontinhos. Tá? Aqui você tem uma guia de pesquisar e você vai pesquisar primeiro o controle que chama Word Cloud. Vou clicar aqui em pesquisar. Ó, então está aqui o Word Cloud. Eu vou clicar em adicionar. Às vezes ele pode levar um pouquinho para importar, ó, mas ele está dizendo aqui que já foi importado com êxito. A gente está vendo ali o ícone. Tá? Agora a gente vai importar um outro controle, que é um controle de grafos. Então eu vou só digitar aqui graph, e aqui ó, este controle aqui que você vai adicionar, ó, Force Directed Graph, ok? Ele vai trazer vários resultados aqui na pesquisa, mas você vai adicionar este aqui, ó. Tá? Eu pesquisei lá por graph, clica aqui em adicionar. Então ele diz aqui que foi importado. Vejam que os elementos que eu importei, ó, eles ficam disponíveis aqui, né? Não fazem parte do padrão ali do Power BI. Bom, vamos adicionar primeiro aqui o word count.
Vou clicar nele, aqui está ele adicionado, ó, vou aumentar ele aqui um pouquinho. E agora eu vou atribuir os dados a ele. Então a gente vê aqui que ele precisa de uma categoria, ó. Em categoria eu vou colocar a coluna que eu mesmo defini lá, que é o LHSR e o HR, ok? Você pode ver que assim ele já funciona, ó. Mas eu quero que ele mostre o texto de acordo com a ocorrência da regra. Então eu vou selecionar aqui count, ó. Count. E ele já colocou ali count em valores. Ok? Então ele já está automaticamente configurado aqui para as minhas regras. Ó. Então a gente pode ver aqui os elementos mais importantes, ó, das minhas regras. Ó. Então a gente tem leite, vegetais, outros, integral, vegetais, vegetais, iogurte, tá? A gente consegue ver isso através do controle, desse controle de Word Cloud. Agora eu vou usar esse controle aqui, ó, que é o Force Direct Graph. Vou clicar numa área vazia, clicar nele, vou colocar ele aqui ao lado, e aqui eu vou ter que fazer algumas configurações. Então aqui ele tem, a gente precisa de origem, destino e peso, ok? Então esses são os valores que a gente vai configurar. Então em origem eu vou botar LHS, é a origem do gráfico, né, do grafo. Em destino eu vou colocar o RHS, porque a regra ela vem da esquerda para a direita, então eu tenho origem e destino. Então vejam aqui, ó, ele já construiu aqui o grafo, ok? Agora pesos, eu quero criar pesos, né, porque nem todas as regras são iguais. Então pesos eu posso colocar, por exemplo, a confiança, ou eu posso colocar o suporte, mas eu vou optar pela confiança. Ó, então vejam, ó, ele adicionou pesos aqui às regras na ligação entre elas, ok? Então a gente pode ver quais regras aqui são mais fortes, ok? Vamos agora melhorar um pouco o visual deste nosso grafo. Vamos começar aqui pelo título. Eu vou tirar esse título que o próprio Power BI colocou. Aqui em animações vamos desativar, vai deixar ele um pouco menos ativo ali, né? Vamos agora vir aqui em rótulos. Eu vou colocar aqui para ele preencher com azul ali os rótulos. Agora aqui a gente vai vir em links. Em links, a cor aqui, ó, vamos colocar por peso, cor por peso. Então vejam que interessante, ó, ele está ficando mais colorido. Então eu tô definindo que os links entre os grafos vão ser, a cor vai ser de acordo com o peso. Ó. Espessura aqui a gente mantém ativado. Agora vamos ativar aqui o rótulo, ó. Ó, então o rótulo ele está mostrando ali na ligação, ele está mostrando a confiança. Só que está um número muito grande. Então a gente vem aqui em casas decimais, ó, e vamos digitar 2 aqui, ó. 2 em casas decimais. Então pronto, ó, a gente tem a confiança da regra ali, ó. Ok? Agora vamos vir aqui, a gente vê aqui em nós. Veja aqui que ele tem um limite do tamanho do nome. Vamos aumentar isso, vamos colocar aqui 50, porque a gente tem ali as regras. A gente vê que elas estão cortadas, né? Vou colocar aqui 50. Então, ó, agora a gente tem o nome todo ali né? A gente está vendo que leite integral leva a fruta tropical, com uma confiança de 0,4, né? Ou seja, é uma boa regra. Então, aqui a gente conseguiu melhorar bastante a aparência. E, é claro, você pode explorar mais opções aqui para tentar deixar esse grafo ainda mais robusto, mais interessante, ok? E agora o último controle que a gente vai utilizar aqui para visualizar as nossas regras é o Tree Map. Então o Tree Map, eu vou clicar nele aqui, é bem simples de implementar. Eu só preciso aqui definir que eu quero a regra aqui, LHS e
o lado esquerdo e o lado direito no grupo, e eu quero colocar a confiança nos valores. Ele já foi automaticamente aqui para valores. Ó. Então vejam, as regras mais importantes, ó, elas ocupam aqui os blocos maiores, nesse tree map, ok? De visual aqui eu vou só mudar o título. Vou só tirar o título, e aqui está pronto. Tá pronto a nossa visualização de regras de associação. Opcionalmente, ó, eu vou colocar aqui, mas depois eu vou tirar. Você não vai encontrar isso lá na versão do Power BI que você encontrar lá no ambiente, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui um elemento tabela, e você pode mostrar aqui na tabela as regras. Ó, e você pode interagir aqui com elas. A coluna aqui não precisa, ó. Esta coluna aqui não precisa. Você pode até tirar o RHS e o LHS, porque eu já tenho aqui essa coluna que une os dois. Mas enfim, aqui você pode visualizar as regras que foram criadas. Se você quer ter uma visão de cada uma das regras, né? Mas eu acho que não é o caso aqui, porque você tem aqui um relatório, um dashboard, né? Aqui, se você clicar, obviamente que ele vai filtrar, né? Ele vai mostrar regra por regra lá nos elementos visuais, ok? Então fica aí como uma opção, mas eu vou remover o elemento aqui, e na versão que você encontrar ali no ambiente, você não vai ter este elemento aqui, ok? Então, concluímos aí mais esta aplicação usando o Power BI. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo tutorial.